Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar perdendo, aprendi a subir descendo. Doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. Que o poder de Deus da minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Eu aprendi a ganhar perdendo, aprendi a subir descendo. Doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus da minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Sobrevivi, sobrevivi. Ai, 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 ai. Sobrevivi. Pais, crianças, que prazer estar aqui mais uma vez com vocês, ministrando a palavra de Deus e trazendo um pouquinho mais sobre a história do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é um pouco estranho, se nós só ouvirmos que é sobre nascer de novo. Há alguns dias atrás, a minha filha perguntou a Melissa: mamãe, como que é possível Deus fazer com que o seu filho fosse morto? Por que foi necessário Jesus Cristo morrer na cruz? Não havia uma outra maneira de fazer
o resgate da humanidade? Então hoje nós vamos aprender um pouco sobre essa história. E onde nós vamos encontrar isso? Nós vamos encontrar no livro de João, capítulo 3, a partir do versículo número 1. Mas antes, eu peço que você feche seus olhos e nós vamos fazer uma oração ao Senhor para iniciar o nosso culto. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, louvando e engrandecendo o seu nome. Através, Senhor Jesus, das nossas vidas, nós pedimos que o Senhor venha abençoar a vida de cada criança que está assistindo esse vídeo, que o Senhor possa visitar o lar de cada uma delas, levando saúde e restauração. Abre o coraçãozinho delas para que elas possam receber a sua palavra, em nome de Jesus. Amém? E agora que nós já fizemos a nossa oração, vamos ler a palavra de Deus e aprender hoje o que Ele tem para nos ensinar. Então, pega sua Bíblia, capítulo 3 do livro de João, lá no Novo Testamento. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus à noite e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus então respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura vai voltar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. O que é nascido da carne é da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? E Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitas o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não creis, como vocês crerão se eu vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Portanto, não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Aqui, nós vimos nesta história dois personagens. Nós vemos de um lado Jesus e de outro nós vemos Nicodemos. Jesus está à noite na beira de um poço e chega esse fariseu chamado Nicodemos. Mas o que é um fariseu? Fariseu, em hebraico, ele significa santo. O fariseu, ele seria uma pessoa que obedece todos os mandamentos da Torá. Então ele obedece desde o livro de Gênesis até o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números, ou seja, o Pentateuco. Ele leva o Pentateuco muito a sério e faz questão de cumprir cada mandamento que lá estão. Então o fariseu era aquele que praticava a palavra de Deus. E esse fariseu chega para Jesus no escuro e pergunta para ele: Como o Senhor faz essas maravilhas? Nós sabemos que o Senhor não faz por sua própria vontade, mas sim por aquele que o enviou. E aí Jesus começa a falar de coisas para ele que parecem que ser perdidas, parece até que está falando de coisas que não tem a ver. O assunto parece ser diferente daquilo que ele está conversando. Mas Jesus queria nos ensinar uma lição ali. Ele queria nos mostrar que era necessário que tanto eu quanto você precisávamos nascer de novo. Quando as nossas mães nos geram, nós nascemos da carne. E nós nascemos com as características da carne, inclusive sendo pecadores. Então, ele nos convida que através dele nós podemos nascer de novo, através do Espírito Santo de Deus. E ele convida e ensina Nicodemos a fazer isso, a aceitar Jesus como seu Salvador, fazendo com que ele venha a nascer de novo. E ele pergunta para Nicodemos: você não entende isso, mesmo sendo mestre em Israel? Como assim, mestre? Imagine que Nicodemos, ele tinha tanto conhecimento da palavra de Deus para aquela época, que ele seria hoje semelhante a um professor de teologia, de tanto que ele conhecia a palavra de Deus. Mas a informação mais importante que tem aqui é ele falando acerca da necessidade de nós nascermos de novo através do Espírito Santo. E como nós podemos nascer de novo? Nós temos que reconhecer o senhorio de Cristo e nos batizarmos. Mas no início do texto, aliás, do culto, eu falei assim para vocês, que a Melissa perguntou para mim por que era necessário que Jesus morresse na cruz. E aí eu quero levar vocês ao versículo que as pessoas dizem ser uma mini Bíblia, que é João 3,16. Vamos ler novamente? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Através de Jesus Cristo e nós nascendo de novo através do batismo. O que é o batismo? É o reconhecimento de que nós morremos para a vontade da nossa carne, para as coisas passadas, para os nossos pecados e que nós vamos poder viver a partir de agora uma vida junto com o Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim: aquele que crê em mim já está junto do meu reino e poderá conhecer as coisas do meu reino. Olha o que está escrito aqui no versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
unigênito é filho único de Deus. Hoje, eu e você e todas as pessoas que aceitam o Senhor como seu Salvador podem se tornar filhos de Deus. Esse é o convite que Ele tem para você hoje. Olha como é maravilhoso. Nós podemos ter uma nova natureza em Jesus Cristo. E é isso que Ele nos convida. Inclusive, eu acho que essa conversa aconteceu à noite para poder dizer assim, que Nicodemos, não é que ele estava se escondendo, estava com medo, mas que espiritualmente ele estava se sentindo do lado escuro, porque ele ainda não tinha tido toda a revelação da palavra de Deus. Mas hoje nós conseguimos ler essa palavra e entender que o Senhor tem um convite para mim e para você, para nós podermos nos tornar filhos de Deus. E você, aceita se tornar filho de Deus? Então eu quero que você faça uma oração aí na sua casa. Fala assim: Pai, em nome de Jesus, eu te confesso como meu Senhor e Salvador. Eu te aceito como meu Pai. Obrigada, Senhor Jesus, pelo sacrifício de Cristo na cruz pela minha vida. Venha fazer morada no meu coração. Assim, eu desejo ser todos os dias da minha vida. Amém? Eu espero que você tenha gostado do culto de hoje. Espero que você esteja se cuidando, porque nós estamos passando por dias tão quentes, tem estado tão abafado. Então beba bastante água, mas não esqueça de se alimentar também, comendo bastante frutas e verduras. Mas principalmente, não esqueça de alimentar o seu espírito, lendo a Bíblia, orando, buscando ao Senhor, porque mesmo sendo criança, você precisa dele na sua vida, para que ele possa vir fazer a mudança no seu coração, tirando todos os dias aquilo que não pertence a ele e trazendo para você frutos do Espírito Santo. Um beijo e até semana que vem. Pessoal, hoje eu vim ler para vocês a história de Paulo, a conversão de Paulo. Antes ele se chamava Saulo, odiava os seguidores de Jesus e os perseguia quando estava viajando para a cidade de Damasco. Uma luz muito forte, vinda do céu, brilhou em volta dele. Ele caiu e ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem estava falando? A voz respondeu: eu sou Jesus, é a mim que você persegue. Levante e vá até a cidade, alguém lhe dirá o que fazer. Quando levantou, percebeu que estava cego. Deus mandou um homem chamado Ananias ao encontro de Saulo. Ananias orou por ele e Saulo voltou a ver. Ele creu em Jesus, foi batizado e aprendeu muito com os seguidores de Jesus. Depois começou a ensinar o que aprendeu e ficou conhecido como Paulo. Bom, pessoal, vocês viram que o Paulo, ele acreditou em Jesus. Isso mudou a vida dele. Então, como é bom conhecer Jesus, né? Um beijo, pessoal. Eu tô com muita saudade dos professores, dos meus amiguinhos e da igreja também. Tchau, pessoal!